Episódio 7 de The God of High School. Eu sei que semana passada eu fiquei devendo o review do último episódio, mas é porque eu tava voltando de viagem e além disso, teve também o fato de que era um episódio mais de transição, né, pra agora essa nova etapa do torneio que começou nesse episódio 7. Galera, que episódio, gente. Talvez vocês ouçam um cachorro latindo. Se vocês ouvirem, o cachorro é meu, então não se importem tanto. Agora ele deu uma pausa, pode ser que daqui a pouco ele volte a latir. Galera, essa parte do torneio, eu confesso pra vocês que eu achava que seria 3 contra 3 no ringue, os 3, no caso os 6 juntos. Eu não achava que seria um por vez, porque dessa forma acaba que se torna um x1 no fim das contas, né? Claro que tem o fato de que se uma pessoa acabar vencendo a primeira luta e decidir continuar ali no ringue, teoricamente a pessoa ficaria mais cansada e seria um desafio maior para ela conseguir vencer a segunda luta seguida. Apesar de que a dificuldade foi relativamente baixa nesse torneio, nessa primeira parte, né? Nessa primeira sequência de batalhas, então não significou tanto assim essa regra, né? Seria mais interessante se talvez se fossem os 3 juntos na arena, e aí, meu amigo, aí realmente deixaria o negócio muito mais louco e muito mais complexo também, porque geraria umas oportunidades também, né, de se trabalhar as lutas de forma mais complexa, né, um atacando o outro, enfim. Claro que no fim das contas acabariam com os personagens, dariam um combo em conjunto com os caras dando um socão ao mesmo tempo, assim, mas mesmo que naturalmente, quando os personagens eles entrassem na arena, eles se encarassem e pensassem, caraca, mano, você é meu. Sempre tem aquela coisa, né, quando os personagens eles entram na arena, eles pensam assim, não, aquele ali é meu. Por exemplo, o que aconteceu na última batalha, né? Casou coincidentemente de serem as duas personagens femininas que acabaram se enfrentando, mas se fossem todos eles na arena de uma vez, talvez isso naturalmente já acontecesse, né? Uma garota olhasse pra outra assim, as duas usando o mesmo estilo de luta de espada e falasse assim, você é minha. Eu acho que seria muito bacana se isso fosse dessa forma, mas foi de uma forma diferente, então vamos falar da forma como foi que aconteceu, né? A primeira batalha, o Jim Mori perdendo a primeira batalha sem nem conseguir lutar, né? Claro que como os outros eles conseguiram vencer com relativamente baixa para média dificuldade as outras batalhas, então poderia, a situação deu essa brecha, né? Permitia com que eles perdessem o primeiro confronto para gerar um pouco mais de clímax, para que talvez eles acabassem perdendo, né? Olha só, o primeiro já perdeu, então a situação ficou um pouco mais complicada. Mas mesmo assim, o fim das lutas, né? O fim das batalhas foi relativamente tranquilo deles vencerem. E já uma comparação que eu queria adiantar aqui é que a gente teve um paralelo aqui. 2 batalhas ou 2 cenários acontecendo nesse episódio. Um desses cenários é a própria continuação desse torneio, onde a gente viu o trio principal lutando e em paralelo a gente viu parte da associação lutando contra uma organização chamada Nox. E o curioso disso tudo é que tiveram prós e contras em relação a esses 2 cenários. Eu senti que a parte da batalha paralela que estava acontecendo lá da associação contra essa organização chamada Nox estava muito mais bem animada, estava muito mais bem fluida a animação, só que em contrapartida a gente sabe muito pouco dessa organização ainda, então fica difícil, por exemplo, a gente torcer para eles, por exemplo, mesmo que eles tenham um objetivo que seja o mais manjado do mundo, que é a dominação global, e alguns outros objetivos menores no meio disso, mas a gente sabe tão pouco que fica difícil a gente sequer ligar para eles estarem em batalha, para o motivo deles estarem lutando ali. Em contrapartida a isso, quando a gente vê o flashback dos personagens que enfrentaram o trio principal nesse torneio, nessa fase do torneio, cara, eu tava torcendo demais para eles, porque eu já vou entrar em detalhes em cada um desses personagens, mas foi muito bom que a gente tenha conhecido um pouco desses personagens antes deles entrarem em batalha, até durante a batalha também, né, mas mesmo assim, serviu muito bem, foi um ótimo flashback pra gente torcer por eles, só que o problema foi que eu senti que a animação pecou um pouco nessa parte da batalha, né? Nessa parte do episódio. A outra parte do episódio, que tinha um aprofundamento muito menor, acabou tendo uma melhor animação e nesse caso, talvez a animação tenha deixado um pouquinho a desejar. Principalmente eu acho que eu senti mais foram nas finalizações, sabe? Os personagens quando eram derrotados, tipo, caíram assim como fosse um pedaço de bosta assim qualquer, sabe? Excluindo o Mori porque aquilo foi proposital, mas os outros, por exemplo, quando eles iam sendo derrotados, sabe? Tipo, o cara do martelo, ele foi derrotado, caiu sem nenhum ter um drama, aquela coisa. Ai, torci o pescoço demais aqui. Não tô zoando. Mas eu senti que faltou um pouco de peso na finalização desses personagens, um pouco de carga dramática, ainda mais tratando do flashback que eles tiveram, que foi muito interessante. Mas o primeiro oponente que eles enfrentam é um estudante de 38 anos. E finalmente os personagens em volta se perguntaram, como assim? Um estudante de 38 anos?
Como assim? Como ele pode ser um colegial tão antigo? Cara, a resposta que ele deu, a resposta que o próprio roteiro dá pra isso, porque fica claro que, por mais que o branding, né, a forma como o anime ele se entrega, o anime ele se vende pra gente, que é sendo supostamente um anime sobre estudantes do ensino médio lutando entre si, a resposta que o roteiro entrega pra gente através desse personagem foi genial pra ele, porque ele diz: nunca é tarde pra começar a estudar. Pronto, tá justificado aí. Ele sendo um trabalhador que queria voltar a estudar, que nunca conseguiu concluir o ensino médio, na verdade nunca conseguiu entrar no ensino médio, ele querendo voltar a estudar, e essa é a desculpa que o roteiro dá. Eu ri demais, eu achei muito boa essa justificativa. E quando entra, fora a piada, quando entra de fato mais a fundo, no flashback dele explica que ele era um trabalhador e até próximo, né, ali da escola onde ele aparentemente queria começar a estudar, e as alunas zombando dele, dizendo: olha só que fracassado, né, caraca, nunca vou querer ser como eles. E aí chega o que eu não sei se é de fato o irmão de sangue dele ou se é só um modo deles se falarem, deles se comunicarem, mas o outro personagem que também aparece, né, também faz parte do time dele, nessa fase do torneio, ele dá uma prensa, ele dá uma dura ali nas alunas, falando: olha só, vocês estão aí fumando, tá ligado? Que se vocês fumarem e continuarem fumando desse jeito, aí vocês vão acabar morrendo cedo. Fora que ele nem usou o argumento de que provavelmente é crime. E esse cara, ele vai lá, fornece o material de estudos pro cara que queria começar a estudar e tal. Cara, eu achei muito bacana aquilo ali, né? E uma das personagens que também tratava eles dessa forma, como fracassados, tipo, olha, como eu nunca vou ser como eles, eu nunca vou ser fracassado que nem eles, olha só como é que esses fracassados são, tipo, os vagabundos que nunca estudaram na vida, sabe? Bem elitizada mesmo, aquela garota parecia ser no começo, né? Tipo, desprezando, nunca vou ser como eles. Só que no fim das contas, por mais que ela tenha tido as oportunidades que o mundo deu pra ela, família, enfim, né? Mesmo assim, ela se sentia um pouco assim porque ela não conseguia vencer no Kendo, na competição que ela participava durante a escola lá. Ela acabou perdendo, e quem justamente oferece um ombro amigo, quem oferece a mão pra falar: olha, você tem que continuar, você não pode desistir, é o cara quem ela desprezou no começo, o cara que queria voltar a estudar. E eles assim formam uma amizade. Olha, cara, como foi lindo! Como foi lindo esse flashback! Como eu tava torcendo pra eles, e nenhum drama. Quando eles perderam as batalhas foi dado, tipo, caíram que nem bosta no chão. Mano, respeita a história dos caras. O Daiwi perdeu um amigo já, quem se importa mais, cara? Eu tava torcendo pra eles. Eu tava torcendo pra eles vencerem. Infelizmente, foi rápida a derrota deles. Durante esse episódio, o poder mágico de God of High School é bastante aprofundado e a gente começa a entender finalmente exatamente como ele funciona. É de fato uma questão de você conseguir o poder dos deuses emprestado e com isso você meio que conseguir materializar algumas armas, né? E isso pode acabar sendo qualquer coisa, não significa necessariamente que vai ser um stand, como a gente viu um dos personagens nesse episódio invocando aquele palhaço gigante, mas poderia ser um objeto gigante também, um martelo ou o que quer que seja. E quando a gente vê, por exemplo, no comecinho do episódio, o narrador que acabou sendo assassinado, agora ex-narrador do torneio, que era cego, eu fico me perguntando, mas como é que ele conseguia narrar o torneio sendo cego, né? Mas ele aparentava ter esse poder também, apesar de que eu, se eu não me engano, nesse episódio é dito que ele não tinha. Agora eu não tô lembrado, mas eu acho que foi só no manhwa mesmo que foi dito isso, que ele não conseguia usar esse tipo de habilidade, mas ainda assim ele era um cara muito forte, que seria difícil de ser derrotado pela organização Nox, que acabou assassinando ele. Mas ele falando pra Mira, dizendo que se ela conseguisse usar esse tipo de habilidade, seria muito bom pra ela, assim ela conseguiria dominar o estilo que ela quer. Que seria justamente, né, você não precisar necessariamente da espada, mas você conseguir estender essas habilidades, e pelo que pareceu ele estava se referindo a essa habilidade que foi aprofundada nesse episódio, deles conseguirem emprestado o poder dos deuses. Em paralelo a isso tem a luta dos juízes Q e O contra a organização Nox. Como eu falei, foi pouco aprofundado até o momento os motivos dessa organização, pareceu que foi só uma porradaria aleatória que a gente não sabia exatamente por que estava acontecendo, esse foi o problema, mas mesmo assim foi mais bem animada do que a luta no torneio, né? E a gente vê algumas coisas muito bacanas, como aquele dragãozão que o juiz ó de cabelinho branco ele conseguiu invocar, meu amigo, aquele dragão ficou muito foda, e depois a explosão no final, cara, a explosão no prédio no final que a gente não sabe como exatamente terminou. E o que aparentemente tinha sido esfaqueado morto, ele não estava de fato morto, ele conseguiu sobreviver de alguma forma que eu não sei se ficou muito claro no episódio. E depois, a segunda luta do torneio, no finalzinho do episódio, só pra fazer o gancho do cara de cabelo grandão, cabelo liso grandão, meio azul, meio esverdeado, né? Aquele azul pisciano meio esverdeado,
começa a torturar a oponente, a mulher com quem ele estava enfrentando, e claramente ele estava dizendo não. Ele literalmente disse, o lugar de mulher não é aqui, meu amigo. Aí foi que o Daiwili aparece, meu amigo, pra dizer, meu irmão, o que você tá falando? E foi muito bom que ele tenha feito isso, cara, porque a gente sabe, até ele mesmo lembrou o que ele causou na Yumira, e aquelas são claramente circunstâncias diferentes, né? Ele não tava batendo daquele jeito na Yumira por ela ser uma mulher. Na verdade, é justamente o contrário, ele agora tá querendo defender isso, ele tá achando demais o cara ter excedido ali só porque o oponente era uma mulher, então ele achava que podia ficar espancando lá até a morte. Tudo bem que ele tava espancando todo mundo, né? Mas mesmo assim ele ainda é machista por ter falado aquilo. Mas de qualquer forma já deixa um ar de antagonismo aí pra eles se enfrentarem na próxima chave, porque só de deixar os personagens putos aí ele já tem um motivo a mais pra baterem nele. Galera, semana que vem a gente volta com mais um vídeo de The God of High School. Não deixe de estar inscrito se você não é, pra acompanhar os próximos vídeos e ativar o sininho pra receber as notificações, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!